Olá, pessoal! Estamos de volta aí, continuando a resolução de questões da prova de Ciências Humanas do Enem de 2017. Retomamos aí da questão 56. Bom, nessa questão 56, ela nos coloca no seu enunciado o seguinte texto. Os maiores consumidores da infraestrutura logística para exportação no Brasil são os produtos a granel, dentre os quais se destaca o minério de ferro, petróleo e seus derivados e a soja, que por possuírem baixo valor agregado e por serem movimentados em grandes volumes, necessitam de uma infraestrutura de grande porte e baixos custos. No caso da soja, a infraestrutura deixa muito a desejar, resultando em enormes filas de navios, caminhões e trens, que por ficarem grande parte do tempo ociosos nas filas, têm seu custo majorado, onerando fortemente o exportador, afetando sua margem de lucro e ameaçando nossa competitividade internacional. Bom, e aí nós temos o comando da questão, né, que nos diz: no contexto do início do século XXI, uma ação para solucionar os problemas logísticos da soja apresentados no texto seria a alternativa A, isenção de impostos de transporte. Alternativa B, construção de terminais atracadouros. Alternativa C, diversificação dos parceiros comerciais. Alternativa D, contratação de trabalhadores portuários. Alternativa E, intensificação do policiamento das rodovias. Bom, gente, o que cabe a gente destacar aí, né? Cabe destacar que o que afeta a questão da logística no Brasil, especialmente a da soja, que é apontada aí no texto, é a precariedade da infraestrutura de circulação, né? Como, por exemplo, as condições de manutenção ou até mesmo de existência de portos e aeroportos, por exemplo, as vias de circulação que também são precárias, né? Então, a precariedade da infraestrutura de circulação, sobretudo, onera os produtores e torna os produtos brasileiros menos competitivos no mercado internacional. Trata-se aí do chamado custo Brasil. Tal situação ela faz referência aos custos de produção que existem em todo lugar, mas que são majorados, né, aumentados no Brasil devido à precariedade da infraestrutura. Então, uma ação, deixa eu ligar aqui o ponteiro, uma ação para solucionar os problemas logísticos da soja, por exemplo, né, que ele relata aqui no texto, no caso da soja, a infraestrutura deixa muito a desejar, resultando em enormes filas de navios, caminhões e trens, que por ficarem grande parte do tempo ociosos nas filas, têm seu custo majorado, onerando fortemente o exportador, afetando sua margem de lucro e ameaçando nossa competitividade internacional. Então, no caso da soja, o transporte marítimo, a infraestrutura marítima, que é fundamental aí para a exportação, para a exportação da soja no mercado exterior, né? Então, uma ação que poderia diminuir os problemas logísticos decorrentes da soja, no que concerne aí a infraestrutura marítima, seria, no caso, a construção de terminais atracadouros, né? Você tem poucos terminais atracadouros, que faz com que esses poucos atracadouros fiquem muito sobrecarregados com a quantidade de navios que tem para atracar, para levar essa soja, né? Se tornando aí um problema, né? Então, qual uma ação para resolver esse problema seria a construção de terminais atracadouros, mais terminais atracadouros, para dividir assim, né, a demanda de navios que aportam, né, na costa brasileira para levar os nossos produtos aqui, principalmente a soja,
para o mercado externo. Okay? Então, nesse caso aqui, a alternativa B de bola é a correta. Ok? Bom, na questão 57, em seu enunciado, ela nos coloca o seguinte texto. A diversidade de atividades relacionadas ao setor terciário reforça a tendência mais geral de desindustrialização de muitos dos países desenvolvidos, sem que estes, contudo, percam o comando da economia. Essa mudança implica nova divisão internacional do trabalho, que não é mais apoiada na clara segmentação setorial das atividades econômicas. E aí abaixo nós temos o comando da questão que nos diz: nesse contexto, o fenômeno descrito tem como um de seus resultados a alternativa A, saturação do setor secundário, alternativa B, ampliação dos direitos laborais, alternativa C, a bipolarização do poder geopolítico, alternativa D, a consolidação do domínio tecnológico, alternativa E, a primarização das exportações globais. Bom, gente, o que cabe a gente destacar aí, né? O setor terciário, muito amplo, segue uma tendência criada pelo processo de desindustrialização dos países desenvolvidos, sob a égide de uma nova divisão internacional do trabalho, proposta que consolida o domínio da tecnologia, né? Então, o que acontece? O processo de desindustrialização ele decorre porque as indústrias elas se direcionam aos países que possuem, né, vantagens para a atração de indústrias, como a farta mão de obra barata e a política de isenções fiscais, né, fazendo com que essas indústrias, né, deixem seus países de origem e vão se instalar nesses países aí, geralmente da periferia do mundo capitalista, né, onde a mão de obra é mais barata, né, e o custo com impostos é bem menor. No entanto, isso não significa, isso faz com que a maioria da população dos países centrais desenvolvidos se direcione para as atividades terciárias, né? Ou seja, ao comércio e à prestação de serviços. Contudo, isso não implica, né, que esses países, né, deixem, né, de percam o comando da economia, que os países centrais desenvolvidos percam o comando da economia. Porque a posição deles é garantida pela consolidação do domínio tecnológico, ou seja, da tecnologia. Eles ainda detêm a primazia do desenvolvimento da tecnologia, né, que vai propiciar aí a produção industrial. Okay? Então, a alternativa correta, que explica o fenômeno descrito no texto, né, tendo como um dos seus resultados, a alternativa D de dado. A consolidação do domínio tecnológico por parte dos países das economias centrais desenvolvidas. Ok? A alternativa D de dado é a correta. Bom, na questão 58, tá? Em seu enunciado, ela nos apresenta o seguinte texto. Muitos países se caracterizam por terem populações multiétnicas. Com frequência, evoluíram desse modo ao longo de séculos. Outras sociedades se tornaram multiétnicas mais rapidamente, como resultado de políticas incentivando a migração ou por conta de legados coloniais e imperiais. E aí, no comando da questão, ela nos pede: do ponto de vista do funcionamento das democracias contemporâneas, o modelo de sociedade descrito demanda simultaneamente, alternativa A, a defesa do patriotismo e rejeição ao hibridismo, alternativa B, a universalização de direitos e o respeito à diversidade, alternativa C, a segregação do território e estímulo ao autogoverno, alternativa D,
a políticas de compensação e homogeneização do idioma. Alternativa E, a padronização da cultura e a repressão aos particularismos. Bom, então o que cabe a gente destacar aqui? O texto, ele trata das multietnias existentes não apenas no mundo, como também dentro de um único país. Para o funcionamento da democracia, de acordo com o excerto aí do enunciado, é necessário respeito às multietnias, independentemente da localização presente aí no globo terrestre. Por isso, manifestações extremistas, homogeneizações e padronizações estão distantes da proposta demandada. E que proposta está demandada aí no enunciado da questão? É claramente a proposta que está contida na alternativa B de bola, que defende a universalização de direitos e o respeito à diversidade. Ok? Isso está claro aqui no enunciado, no texto do enunciado da questão. Ok? Então, a alternativa B de bola é a correta. Bom, na questão número 59, ela nos apresenta duas figuras em seu enunciado. Na primeira figura, ela apresenta um gráfico que mostra a relação entre a taxa de pluviosidade, ou seja, a taxa de chuvas, né, e a sua temperatura ao longo do ano. Okay? E na figura 2, ela apresenta aqui algumas cidades, né, Barcelona, Moscou, Cidade do Cabo e Sydney. Okay? E aí, no enunciado do comando da questão, ela nos pede: as temperaturas médias mensais e as taxas de pluviosidade expressas no climograma apresentam o clima típico da seguinte cidade. Alternativa A, Cidade do Cabo, na África do Sul, marcado pela reduzida amplitude térmica anual. Alternativa B, Sydney, na Austrália, caracterizado por precipitações abundantes no decorrer do ano. Alternativa C, Mumbai, na Índia, definido pelas chuvas monsônicas torrenciais. Alternativa D, Barcelona, na Espanha, afetado por massas de ar seco. Ou alternativa E, Moscou, na Rússia, influenciado pela localização geográfica em alta latitude. Bom, gente, então o que cabe a gente entender aqui? Cabe a gente analisar o que o gráfico aqui nos diz, ok? Então aqui ele mostra que a temperatura, né, ao aumento de temperatura aqui nessa curva de temperatura, nós temos aqui uma maior incidência de chuvas, de pluviosidade, ok? E aí ela pede para que a gente, de acordo com essa relação entre temperaturas médias mensais, né, ela mostra aqui as temperaturas médias mensais e as taxas de pluviosidade expressas aqui, né, nessas barras aqui, através da relação desses dados, ela pede que a gente aponte qual cidade, né, apresenta essa relação aqui expressa o seguinte clima, né? Então, pela análise do climograma aqui, a gente pode perceber que ele demonstra as características termopluviométricas de zonas temperadas. Entre essas características, destaca-se a elevada amplitude térmica anual, com médias entre menos 10 graus Celsius, que a gente pode ver aqui, durante a estação de inverno, até 18, 20 graus Celsius no verão. Ok? Bem como precipitações em torno de 600 mm anuais, conforme a gente pode ver aqui, e concentrados nos meses de verão. Então, note que aqui, ó, onde a curva atinge o seu ápice,
é onde ela expressa as maiores temperaturas nessa cidade. E é onde o índice de pluviosidade ele é mais alto. Ok? Então, isso destaca aqui que essa temperatura demarcada é o verão, e nessa temperatura aqui, nessa estação do ano, os índices pluviométricos são maiores. Então, o climograma ele expressa características termopluviométricas das zonas temperadas, né? E qual dessas cidades aqui no mapa elas se localizam em zonas temperadas, né? É claramente a cidade de Moscou, né, na Rússia. Então, aqui a alternativa correta é a alternativa E. O climograma expressa o clima típico da cidade de Moscou, na Rússia, que é influenciado pela localização geográfica dessa cidade em uma alta latitude, né? Uma característica aí dos climas temperados. Então, a alternativa E é a correta. Bom, na questão 60, em seu enunciado, ela nos apresenta o seguinte texto. Procuramos demonstrar que o desenvolvimento pode ser visto como um processo de expansão das liberdades reais que as pessoas desfrutam. O enfoque nas liberdades humanas contrasta com visões mais restritas de desenvolvimento, como as que identificam desenvolvimento com crescimento do produto nacional bruto ou industrialização. O crescimento do PNB pode ser muito importante como meio de expandir as liberdades, mas as liberdades dependem também de outros determinantes, como os serviços de educação e saúde e os direitos civis. E aí, no comando da questão, ela nos diz: a concepção de desenvolvimento proposta no texto fundamenta-se no vínculo entre alternativa A, incremento da indústria e atuação no mercado financeiro, alternativa B, criação de programas assistencialistas e controle de preços, alternativa C, elevação da renda média e arrecadação de impostos, alternativa D, garantia da cidadania e ascensão econômica, alternativa E, ajuste de políticas econômicas e incentivos fiscais. Bom, gente, qual é a concepção de desenvolvimento proposta no texto, né? A concepção presente no texto, ela busca relacionar o desenvolvimento com a expansão das liberdades reais das pessoas. Então, se trata de uma perspectiva que extrapola a concepção tradicional de desenvolvimento, que é centrada exclusivamente em índices econômicos. De acordo com o texto, o desenvolvimento ele abarca também educação, saúde e outros direitos sociais. Então, nesse sentido, ele está vinculado à articulação entre cidadania e ascensão econômica. Então, em virtude disso, a alternativa correta é a alternativa D de dado, só pode ser ela. A concepção de desenvolvimento proposta no texto fundamenta-se no vínculo entre a garantia da cidadania, que expressa, que abarca direitos como educação, saúde, direitos sociais, e a ascensão econômica, tá? Os dois campos estão interligados, ok? Então, a alternativa D de dado é a correta. Bom, gente, nós hoje ficaremos por aqui. Retornaremos com a resolução de questões do Enem de 2017 em próxima aula, ok? Então, forte abraço e até lá!